Oi, gente, conexão, hein? Olá, estão vendo, me ouvindo de novo? Ou me abandonaram? Me contem. Dessa vez foi longo, hein? E aí, Dani, Nanda, Jana, estão me vendo e me ouvindo? Agora sim? Quer dizer que meu celular estava até ao contrário, né? Eu vi agora a mensagem de Dani. Obrigada, Dani. Pois é, e vocês nem para me contarem aí. Ai, obrigada. Diz que veículos, que eu não sei quem é, mas muito obrigada aí pelos parabéns. Agora sim, né, Jana? Tudo ok. Que bom, gente, que bom. Então tá. Enfim, estávamos no processo, no momento de chamar a nossa convidada, né, Dani? Vou aqui enviar o convite de novo. E aí, recebeu, Dani? Não, não, Dani. Não, Aê, agora sim. travou para poder eu ver sua mensagem, né, Dani? Para poder colocar o celular direito. Faz parte, faz parte. Verdade, verdade. Coisa de marinheira de primeira viagem. Acontece, acontece. Verdade, meu bem. Então, Dani, né? Fala um pouquinho, se apresente, né? Já vendi seu peixe aqui profissional e, de fato, eu realmente acho uma ótima profissional. Então, diga aí um pouquinho, nos conte, né? Um pouquinho sobre você. Certo. De primeiro, eu quero agradecer o convite, né? Nanda, a gente já se conhece há algum tempo. Foi na sua formatura, né? Que a gente se Aham. conheceu. Tive o prazer de conhecer. Já trabalhava com beleza, mas em outra área, né? E agora eu Oi. estou no mundo da estética dermato, da fisioterapia, e aí eu fui convidada, aí eu fiquei assim, ai meu Deus, o que é que eu vou falar? Mas foi muito bom, adorei o convite. Seu Que Instagram bom, está assim, muito interessante, com muito conteúdo, né, de autoestima, que bom. relacionamentos, muitas coisas interessantes. Eu tenho acompanhado, viu? Parabéns. Obrigado mesmo. Gratidão. Então, a fisioterapia dermatofuncional, né, é uma área da estética que foi reconhecida em 2009, há pouco tempo, né? Por isso que muita gente hoje era visto muito como fisioterapia ortopedia, né? Assim, não Sim, que a gente trate de reabilitação, não que a gente trate de ortopedia, mas a dermato veio para tratar as disfunções do sistema tegumentar, que é quando a gente entra em sistemas relacionados à pele, a prevenção, né, a contenção, pós-operatório de cirurgia plástica, gordura localizada, estria, e isso mexe diretamente com a autoestima da mulher, de certa forma, né? ai, Eu percebo isso quando a gente tem bons resultados, né? Então, é muito gratificante quando a gente entra nesse mundo, né, e consegue trazer uma boa autoestima para a mulher, entendeu? Então, é bem interessante mesmo, é uma área assim, que eu tenho me aprofundado, tenho gostado muito, cada dia mais. você estava falando para mim, né, em algum momento desde que a gente estava conversando, de que essa nomenclatura as pessoas às vezes confundem com dermatologista, né, com algo assim. Exatamente, já fui perguntada sobre isso várias vezes. Então, assim, dermatologia trata das disfunções relacionadas à medicina, a áreas com procedimentos mais invasivos, mais teoricamente cirúrgicos, né? A dermatofuncional a gente usa muitos minimamente invasivos, certo? Então, a gente, por exemplo, a carboxiterapia ou o microagulhamento, que são procedimentos minimamente invasivos. Esse sim a gente consegue é, ter, um, ter bons resultados, né? E sem precisar ser tão invasivo para a pele do paciente, né?
A Então, depender de protocolos, a gente encaminha para outros profissionais. A gente sempre trabalha multidisciplinar, né? Eu tenho parcerias até com nutricionistas, né? Que eu não consigo trabalhar sozinho. Então, às vezes eu preciso de um educador físico, às vezes eu preciso de um nutricionista, às vezes a gente precisa de uma psicóloga. Então, a gente sempre trabalha em conjunto. bacana, Dani, você tocar nesse assunto, porque assim é muito comum no consultório, né, com os pacientes. Sempre estou encaminhando, né? Procure tal funcionalidade, procure tal profissional, porque de fato, né, a gente trata ali de uma questão específica, seja você na sua área, eu na minha, mas o ser humano é muito complexo, né? O ser humano é muito Verdade. amplo, ele precisa desse apoio, desse ajuste, e a gente também, enquanto profissional, desse apoio de um outro profissional, para que assim ele consiga, né, detalhadamente ter noção, ter clareza daquilo que ele está passando e as formas, né? Sempre com o apoio de quem Exatamente. entende verdadeiramente sobre aquele assunto. Não tem uma outra melhor forma do que essa, né? De ter essa contribuição. Eu vi aqui, Dani, que tem alguns homens, né? Alguns homens entraram. Eu queria Tem. saber como é que tá isso, essa inserção masculina, que eu acho ótimo, pelo menos para o que eu vejo, né? Que eu tenho acesso às pessoas mais próximas. Como é que tá isso nos seus cursos, né? Para os procedimentos em si? Tem crescido bastante, tanto em relação a público que eu digo pacientes, né? Hoje em dia a gente também atende uma demanda muito grande de homens em busca da beleza, em busca de uma melhora de autoestima, de uma melhora em relação a protocolos, tanto em relação a alunos, né? Eu sou professora na Unime e os alunos têm essa curiosidade, já quebrou, já caiu mais por terra esse preconceito de que homem não trabalha com estética, de que homem não faz. Então, tem crescido, sim, bastante e é uma demanda muito boa. É muito bom porque a gente acaba entrando, né, numa outra questão, que eles têm essa dificuldade maior, né, de olhar para a saúde, e não deixa de ser, né, a questão da autoestima é Com saúde, certeza, questão do autocuidado. Então, com certeza. A gente vê até pelo conceito, né? Antigamente, até a teoria dizia o que é ter saúde. Saúde é ausência de doença, né? Então, hoje, numa teoria mais atual, o que é ter saúde? É o bem-estar físico, psíquico e mental, né? Então entra como um todo. Se eu estou bem fisicamente e não estou bem mentalmente, eu não tenho saúde, né? Então mudou muito esse conceito, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS. verdade, Alana, parabéns, Alana falando, e parabéns aos homens, com certeza, né? E até para que eles vivam mais. A gente sabe, né, que o índice mais cedo por conta de questões da saúde em si é maior do que as mulheres, né? As mulheres por É verdade. cuidar, a É gente uma acaba. pena que as disfunções, por exemplo, o público-alvo de uma fibroadema gelóide, que é uma celulite, né? Vem mais Não, para o público feminino. É uma pena. o nome Mas vamos para frente. até assusta, né? Mas que bom Não que é? estão se cuidando em si, né? E me fala um pouquinho, Dani, né? Uhum. Da pandemia, como é que ficou isso? As pessoas ficaram com medo e aí, consequentemente, se resguardaram e aí descuidaram, né, de si ou não? Ou na pandemia elas continuaram, né, te procurando para fazer esses procedimentos, enfim. Então, de início, acho que como todo o mercado de trabalho, né, deu aquele susto, aquele baque. De início, as cirurgias plásticas estavam desmarcadas, mas logo depois isso foi melhorando, foi mudando, e aí eu consegui ter esse retorno de atendimentos, né? E, por exemplo, quem faz procedimento em relação à massagem relaxante, né, que aí mexe com todo o físico emocional também, traz uma melhora na imunidade, então começou a procurar a gente também. Aí, graças a Deus, tudo já vai retornando ao normal aos poucos. Que bom, que bom. Fico feliz aí. Até porque a gente sabe, lógico, né? Que é importante, importantíssimo a gente se cuidar e continuar se cuidando, né? Eu costumo dizer, Com a pandemia certeza. não acabou, o vírus está aí,
Mas eu percebi, né, até porque a procura foi muito maior, de pessoas que não estavam tanto conseguindo lidar, claro, com a falta de ter contato com outras pessoas, mas eu percebi também o abalo nesse emocional pela falta desse Foi muito autocuidado. forte, né? Foi muito forte. Infelizmente, né, a gente não costuma dentro de casa se cuidar muito. É mais para o outro, né? Quando a gente vai sair, que Uhum. quer pintar o cabelo até, que quer arrumar, que quer passar uma maquiagem para quem gosta, ou os homens até, né? Cortando os cabelos, fazendo a barba, mas se não vai trabalhar, deixa por fazer, né? A mulher se não vai para um evento ou se ela tem esse costume, não faz uma unha, não pinta uma unha, não, enfim, cada um tem o seu tipo de cuidado, né? O autocuidado não é só referente a quem gosta de maquiagem, pintar unha e etc. Não. Mas até esse mesmo o simples ato de se arrumar, né? Seja do jeito que cada um, né, quiser. Então, na pandemia eu percebi muito isso. Tanto os pacientes que eu já tinha, né, quanto os pacientes que foram chegando, sempre com essa questão, essa dificuldade, justamente por não estarem saindo de casa, né? E você conseguiu perceber isso? Que eles estavam chegando com uma necessidade mais forte, mais intensa, ou não chegava até você, né? Então, todo mundo ganhou um pouco mais de peso na pandemia, né? Então, a busca por procedimentos de gordura localizada, o de edema, né, em si, retenção de líquido por não estar se movimentando muito, né, foi aumentando gradativamente, né? Principalmente o procedimento de drenagem linfática, que é quando a gente fala de retenção de líquido, aquela sensação de peso nas pernas, cansaço, então tudo isso houve sim uma procura muito grande na fisioterapia em si. Eu recebi ligações de pacientes que não estavam saindo, mas que precisavam de orientação, o que é que eu faço? Aí a gente entra na fisioterapia preventiva, né? Olha, anda um pouco, nem que seja dentro de casa, faz tal exercício, movimenta, o seu corpo foi feito para ser movimentado, não foi feito para ficar parado. Cuidado com as posturas, fica com as pernas elevadas. Então, essas orientações a gente também conseguiu passar. Alguns colegas ficaram com atendimento remoto, né? Na minha área foi mais difícil entrar nessa demanda de atendimento remoto. Eu não consegui, porque a gente é muito toque, né? A gente é muito contato. Então, não tive para onde correr. Eu tive que esperar realmente o retorno, né? E eu trabalho também muito com eletroterapia. Então, como era que eu ia fazer procedimentos, né, com aparelhos e remoto? Não tinha como mesmo. Um exercício ou outro, uma orientação ou outra ainda dava. Foi possível, né? Ó, Fernanda Uhum. está pedindo, né, para você falar sobre as massagens em relação à autoestima, né? Aí eu falo em relação à autoestima, a gente tem uma melhorada, né? Quando a gente está se sentindo melhor com a gente. E aí, Dani pode trazer um pouquinho mais sobre essa massagem que você falou, né, anteriormente. Uhum. Anteriormente. Quando a gente fala de massagem, né, existem vários tipos, né? Não é só o termo massagem é muito geral, né? Então eu tenho uma massagem relaxante, né, que é a que entra com é, a termoterapia, eu utilizo muitas pedras quentes. Então, quando eu lido com tensões musculares ou com pacientes com estresse, esgotamento físico, enfim, eu entro com essa massagem relaxante, né? Que é a massagem mais esteticamente falando. Quando eu falo em retenção de líquido, eu tenho a drenagem linfática, que já é outro tipo de procedimento, mas manual também, certo? Quando eu falo em relação a massagem modeladora, né? Eu consigo Sim, trazer em relação a diminuição, né, na circunferência abdominal, por exemplo, né? Não que vai perder gordura localizada por massagem, mas em relação à circunferência. Então, assim, existem vários tipos de massagem. A depender da minha paciente, como é que ela está naquele dia, eu consigo sim uma melhora na autoestima, certo? Então, muitas vezes o paciente procura a gente porque está estressado, porque está tenso, está com pontos gatilhos, né? Região de trapézio, principalmente, está com ombro dolorido, costas doloridas, né? Então, assim, lógico, obviamente, se a dor passa, física, então o emocional ele consegue também
sem contar nas transmissões nervosas, né? Então, o sistema nervoso ele manda a mensagem, né? E aí capta e manda a informação, dizendo assim, ó, estou liberando as endorfinas, né? E aí eu consigo trazer essa liberação de hormônios que dá essa sensação de prazer e bem-estar, né? Entendi. Então, perpassa aí por várias situações, né? Vários tipos de massagens. É muito específico, né? Eu imagino, como é, Dani, que funciona? A pessoa te procura e ela já diz o que é que ela está querendo, porque viu em algum lugar, ou viu na sua página, ou não, ou tem uma entrevista, e aí e você decide o que é melhor para dela fazer, como é essa questão? A gente trabalha, eu particularmente, né, trabalho muito com avaliação, né? Então, eu não tenho como chegar para uma coisa que eu faço para você, eu vou fazer para outra pessoa. Então, é necessário fazer uma avaliação e averiguar qual é a queixa principal da paciente, certo? A partir da minha queixa principal é que eu parto para um protocolo, entende? Então, assim, se a paciente chega para mim e fala assim, olha, o que está mais me incomodando é aquela estria que está aqui na minha região do glúteo. Eu vou focar na estria que está na região do glúteo, entendeu? Então, assim, cada caso é um caso. Entendi. Então, ela vai te dizer o que incomoda e você também vai fazer essa entrevista para entender se de fato o que Isso, a ela. gente faz uma avaliação, a gente chama de avaliação física, né? Inspeciona, olha, averigua, fotografa, mede, né? Então, anota, registra, para a gente ter um acompanhamento. E ali é que eu vou conhecer a paciente naquela anamnese, né? Como é a qualidade de vida dela, como em relação à alimentação, se é sedentária, se faz uso de algum medicamento que pode interferir no meu tratamento. É aquela coisa, eu não consigo trazer resultado sozinha, eu preciso desse complemento, né? Entendi. Bacana. É um conjunto aí, né? A pessoa traz as questões dela e você, com sua avaliação técnica, entende de fato o que é que vai ser melhor ali para ela. Né? Tem alguma Exatamente. coisa que já tem um tempo eu não olhei. Deixa eu ver aqui o que é que. Tem perguntas? Como deixa eu ver que eu não. Ah, tá. É assim que abre. Aprendi. Aqui. É um processo de autocuidado, né, para pessoas que estão passando por tratamento de saúde. Jana, você Essa é para fala você, né? que tipo de. Pois é, né, Dani? Que tipo de tratamento, Jana, de saúde você fala? Se a gente for levar para o quê? É um tipo mais sério? Ou uma questão, né, mais simples de saúde? A gente está falando de que especificamente psicológico, né, algo mental? Como é que seria? Enquanto isso, eu vou vendo aqui outra. Ó, a Alana perguntou ali para a Dani. Você tem dicas sobre automassagem? Ah, Gostei. interessante. Ah, muito interessante. É, quem foi? Foi Alana. Alana. Existem alguns pontos, né, de que a gente pode sim fazer automassagem. Por exemplo, massagem nas pernas. Então, nunca passem creme de cima para baixo, mas sempre de baixo para cima, né? Porque nosso corpo ele tem um sistema chamado sistema linfático, né? E ele funciona, só que ele funciona mais lento, ele precisa de estímulo, então eu preciso trazer de volta esse retorno venoso, esse líquido, né? Essa linfa que a gente chama. Então, quando eu começo a interferir em relação contra a gravidade sempre, eu já consigo uma ajuda em relação a inchaço das pernas, né? Então, sempre de baixo para cima. Pontos de tensão na região do trapézio, né? Então, acho que eu consigo fazer aqui. Então, a gente consegue, ó, automassagear, começando na região do trapézio, em movimentos circulares, lento, né? Pausado e repetitivo, certo? Esse Então, serve também para relaxamento, Dani? Ou só quando tem ponto de tensão? relaxamento. Relaxamento também, né? Existe uma patologia chamada fibromialgia, por exemplo, que às vezes eu recebo pacientes em crise, né?
e que às vezes não consegue realizar nenhum tipo de procedimento mais agressivo, mais brusco, na verdade, né? E aí a gente dá essas orientações, né? De automassagem na região das têmporas, facial, sempre elevando, né, para pontos, e aí massageando, né? Movimentos circulares, pausados e repetitivos. E aí a gente consegue distribuir, né? Por exemplo, nessas linhas que a gente chama de região da zona T, a gente está sempre com expressões faciais, franzindo a testa, fazendo cara feia, na verdade. Então a gente vai sempre contra, né? Sempre fazendo esse tipo de massagem. Acho que alguém perguntou outra coisa aí. Não, Jana, na verdade, respondeu ali o que eu perguntei para ela. Já já eu falo. Eu fiquei curiosa com essa questão das massagens circulares. Tem um motivo específico por que tem que ser em círculos, que a gente aprende a vida toda, né? Vai massageando em círculos. Ah, tá. Porque, como eu falei no início do vídeo, né? O sistema linfático, ele é superficial, né? E ele está sempre acumulando. Por exemplo, se você observar, pela manhã, quando você acorda mais inchadinho, né? Os olhos mais inchados. Por quê? Porque está ali parado o tempo todo sem movimentar. E aí você levanta, vai escovar o dente, vai se organizando, e aí você começa a ir desinchando. Por quê? Porque o sistema linfático ele vai funcionando, né, progressivamente, né? Então, o termo circular é porque ele vai no sentido anti-horário, né? Então, ele vai contra essa ação da gravidade, certo? Assim, existem vários tipos de movimentos, deslizamento superficial, deslizamento mais profundo, né? O bombeamento, que seria a técnica de drenagem, né? Que aí a gente mais fazendo esses minis, deixa eu ver se está dando para vocês verem aí. Esses mini movimentos repetitivos, né? Onde eu palpo e arrasto, e eu consigo dar uma desinchadinha no meu rosto. Entendi. Então, você deu algumas dicas aí para as gravidinhas, né, que estão nos assistindo em relação, porque Ah, grávida tem gestante? tem duas aqui, e é bem seu foco, né, Dani? Aí, ó, Também. A gestante é ótima, ela é uma paciente que a gente acompanha antes, durante e depois. olha a dica. Então, gestante, o que que gestante pode fazer, o que que gestante deve fazer, o que que gestante tem obrigação de fazer? Drenagem linfática manual, né? É o único tratamento específico para gravidinhas, né? Por quê? Porque é onde o trabalho, o corpo, ele está completamente com os hormônios, né? Uma Sim, bomba de hormônios desorganizada, elas estão mais inchadas, as pernas estão mais edemaciadas. Então, a gente entra com o procedimento de drenagem linfática manual, né? Obviamente, entre em contato com a obstetra, com a médica, conversa, se estiver no tempo, já dá para começar, certo? No pós-parto, elas procuram muito a gente, né? Também ainda inchadas por conta do período da gravidez, com diástase abdominal, outras com gordura localizada. E aí a gente já avalia e vê outros procedimentos. entendi. Não pode. Eu, particularmente, só fiquei inchada e os pés depois do parto. Eu antes não tinha nenhum tipo de inchaço. E depois do parto foi. Durante, né? Pois é. É Vai porque que. isso vai muito também de como era seu corpo antes, né? Se você era uma pessoa muito ativa, você chegou a fazer algum pilates, alguma atividade assim, né? Para não ficar aquela grávida que só come e deita. Isso conta muito, inclusive, até para o parto, né? Na fisioterapia já tem a fisioterapia pélvica, né? Que é quem acompanha essa relação de preparar o corpo para o parto, que já entra aí outra área. Bacana. Teve. Ah, tá. Antes de eu fazer essa pergunta de Disque Veículos, vou falar sobre o que Janaína, né? Perguntou. Deixa eu só ler aqui Certo. novamente. É isso que eu tô. Como
como influenciar no processo de autocuidado para pessoas que estão passando por tratamento de saúde. Aí ela falou aqui que é a questão oncológica, né? São para pacientes que a gente sabe que estão normalmente debilitados, né? Delicados, frágeis. Delicados. Mas assim, se a gente for olhar, né? Para o lado de Dani, ela vai te dizer aí desses tratamentos que são menos invasivos, né? Que vai ter esse cuidado lógico, sempre perguntando para o médico que está acompanhando, que é permitido ou não. E se a gente for olhar de uma forma geral, né? Dicas de autocuidado, a gente pode tentar ter as mesmas sim. Talvez essa pessoa ela não vai querer muito, ela vai estar cansada, mas aí ela pergunta como influenciar, né? Convida, convida essa pessoa, né? Vamos aqui, se for alguém mais íntimo, né? Melhor ainda, meu tio, minha tia, minha prima, e aí a gente vai com carinho. Lembra que você gosta de fazer tal coisa, né? Vamos lá, se for pintar as unhas, se for uma mulher, né? Não perguntar também, claro, e ver algo que possa, que a gente sabe, né? Que tem questões químicas em que a pessoa que está com câncer, por exemplo, não pode ter contato, mas hoje já existem diversos produtos, né, que já são naturais, e aí sim que vai poder ter isso. O cuidar da maquiagem, se for uma mulher também que goste, né, que antes já gostava desse autocuidado, convidar, enfim, tudo que a gente pensar aqui no que a pessoa gostava antes, é convidar, é trazer, né, para perto, porque a pessoa, quando ela está com sofrimento, com uma dor, né, com uma dificuldade maior, de fato, ela não, provavelmente, né, em raríssimos casos, a pessoa vai querer estar se preocupando em passar um batom, mas deveria, né? Mas, infelizmente, não consegue, né, Dani? E então é isso, estimular, né? Fazer questão de estimular para poder a pessoa fazer. Às vezes ela vai fazer até para te agradar, e no fim das contas ela vai se olhar no espelho ali e vai dizer, gente, né? Olha como eu, né? Sou de fato, né? Porque a questão da doença ela está daquela forma, ela não é a doença, né? Então lembrar para a pessoa coisas que ela gostava de fazer antes. Eu acho que é um dos cuidados que você pode ter para a autoestima dela. E uma questão, né? Daí da psicoterapia é necessário, né? É necessário, porque a pessoa precisa de um cuidado maior, de um profissional, para ela colocar os medos dela para fora, né? As crenças que ela tem, e construir aquele caminho, né? Da melhora, porque eu acredito bastante, a gente já tem estudos que falam sobre isso também, de que quando a pessoa está positiva numa doença como o câncer, ela tem muito mais chances, né, de ter um bom tratamento, de conseguir vencer aquela doença. Então, esse autocuidado, né, de fazer a psicoterapia imprescindível, né, eu posso dizer, imprescindível. E aí vocês podem me falar, Fernanda, mas nem sempre a pessoa tem condições de ir até um consultório. Profissionais de psicoterapia também vão até a casa da pessoa para fazer terapia, né? Na casa, no lugar onde ela está, onde for, para ela ter a possibilidade disso, né? Sem precisar enfrentar, sair, tudo mais que a gente sabe que é complicado, uma doença como essa, né? Cadê? Diz Eu que já veio. tive uma demanda só acrescentando o que você falou, a gente recebe muitos pacientes pós-mastectomia, né? E principalmente retirada da mama total, e elas vêm pra gente realmente com essa autoestima bem baixa, né? Então a gente faz um procedimento que é o nosso carro-chefe hoje. Quem trabalha com fisioterapia dermatosseal trabalha muito com drenagem linfática manual, né? Que ajuda na eliminação desse líquido, dessa retenção desse inchaço. E quem faz a mastectomia tem a retirada dos linfonodos, né? Que é os captores onde recebem esse líquido. E aí, obviamente, né, vem aí o inchaço nos membros superiores, né, nos braços, aquela sensação de peso, cansaço, retenção de líquido. E a gente atua aí manualmente nessa área. Bacana, né? Ter aí mais um cuidado que essas pessoas, né, mais do que nunca merecem aí esse Verdade. olhar à disposição das pessoas ao redor. Gente, cadê os corações?
Cadê os coraçõezinhos que eu não vi subir mais? Ó, o Dani procurando, né, Dani? Perguntem, perguntem. Quem excluiu os corações daí que eu não vi mais subir? Jambinho tem aqui. Jambinho, tenho duas dúvidas. Quem é Jambinho? É você? É, Ó, é, sou eu. filho da É um cozinha. apelido íntimo. Então, eu trabalho o dia inteiro com produção de conteúdo, sentado e na frente do É, computador. É o melhor procedimento para aliviar a tensão. então, quem trabalha, principalmente agora, né? Quem está mais em home office, a gente tem algumas dicas em relação a alongamentos, né? Então, assim, você fica ali naquela postura cervical anteriorizada, ali no computador, sentado, os ombros protusados para frente. Então, a gente dá orientações a parar um pouco, né? E fazer alguma sequência de alongamentos, né? Alguns alongamentos que vai ajudar nesse relaxamento, né? Colocar a cervical para cima, para baixo, né? Fazer a automassagem, parar um pouco, respirar, fazer algumas respirações diafragmáticas profundas, né? Puxar o ar, soltar, então, coisas assim que o corpo ele não precisa produzir o tempo inteiro, né? Tem que parar um pouco, andar um pouco, então tudo isso vai ajudar com esse alívio de tensões Bem pontuado aí, né, Dani? Ele já escreveu assim o dia inteiro. Então, o é a dia questão de inteiro. Então, muitas vezes, ó, tá parado, eu conheço, tá, tá parado, não bebe água, né? Fica sentado ali o tempo inteiro, e aí pronto. É, eu estava falando, né? Essa questão da autoobservação é muito importante, né? Porque assim, a gente vai e tem muitas coisas que vão chamando a atenção da gente o dia inteiro e a gente precisa desse olhar, desse autocuidado. Também é uma questão de autoestima, né? até para que essa produção seja melhor, né? Com mais conteúdo. Porque se eu estou cansada, se eu estou estressada, eu particularmente, como eu trabalho muito com pessoas, com o público, então se me peguem um dia que eu não estou legal, que não dá para atender, eu não atendo, né? Porque a gente é troca de energia. Né? Então, assim, a gente trabalha muito com toque, então tem que ter cuidado em relação a isso. Então, assim, quando a gente está bem, a gente consegue produzir melhor, eu consigo dar um atendimento melhor. Verdade, com certeza. Tá certíssima aí. Deixa eu ler aqui uma outra pergunta. Hum, acho que era, essa fazia parte da outra, uma que eu peguei. Pronto, alguma dica de massagem para quem sofre de enxaqueca? Jana perguntou. Hum, enxaqueca, interessante, né? Então, assim, Muito bem, né? um dos principais, né, motivos de enxaqueca é a desidratação. Então, assim, observa como é que está a ingestão de água, né, no corpo, já começa por aí. O primeiro sinal de enxaqueca é a desidratação, né? Tem até Antes de eu passar aplicativo. para a massagem. Faz sentido, né? E existe aquela enxaqueca que é pontual, né, nas têmporas, né, e que você pode estar massageando aqui para aliviar. Você pode utilizar algum óleo, algum creme para deslizar melhor, né? E a cervical, que aí já entra, por exemplo, os hipertensos tendem a dizer assim, tô com uma pressão aqui na nuca, tá, né? E me dando aquela dor que incomoda. Então, assim, você começa a fazer os movimentos circulares, né? Pressionando com muita leveza, com muita delicadeza. Então, assim, são pontos atrás da orelha, né? Que na medicina alternativa chinesa a gente traz pontos de tensão, né? E aí a gente consegue, ó, trazer um alívio para aquela dor. Quanto tempo mais ou menos, Dani, faz esse movimento? 30 minutos. 30 minutos é o suficiente. É suficiente, né? Ó, que dica bacana. Porque muita gente, né, sofre de enxaqueca por É, diversos motivos. Às vezes a pessoa está por preocupada, diversos motivos. ou várias questões. Enxaqueca é sintoma, né, de várias situações.
E aí a gente vem na questão da automedicação e a pessoa vai se automedicando e não sabe, de fato, o que é que está acontecendo, né? Não procura Verdade, verdade. investigar qual o problema, se é psicológico, Qual o se é problema? físico, né? Enfim, o que é que está acontecendo. Dani, aquela dica para as pessoas que estão querendo, que a gente está num momento de muita ansiedade, né? Geral. Todo mundo quer tudo para ontem, quer que as coisas aconteçam logo. Então, qual é o procedimento, né, que vem à sua cabeça aí para a pessoa ter um resultado mais rápido, né, de emagrecimento, de repente, que é uma queixa de muitas pessoas, né? Como a gente Hum. falou. Como eu te falei, né? Tudo depende de uma avaliação. Então, se a sua dúvida, qual o melhor procedimento, por exemplo, para gordura localizada? Ou, né, gordura localizada não, flacidez, né? Muita gente recomenda flacidez. Mas eu tenho que saber qual é o tipo de flacidez. É uma flacidez solar? É uma flacidez muscular? Eu preciso entrar com fortalecimento muscular? Eu preciso que essa pessoa ganhe um pouco de hipertrofia para poder melhorar aquela flacidez? Ou muitas vezes vem com as duas, com a muscular e com a insular, que é a flacidez de pele. Então, hoje a gente tem, cada dia a estética ela avança, né? Sempre. E aí, cada dia a gente tem recursos, né? Cada vez mais avançados, na eletroterapia mesmo, corrente russa, ultrassom, né? Os cosméticos em si, né? Estão vindo com uma tecnologia, uma nanotecnologia que nos traz bastante resultados com ativos que ajudam na gordura localizada. Então, tem ajudado bastante também. Então, assim, não existe um queridinho, não existe um queridinho, mas a depender a gente consegue utilizar vários. Entendi. Essa questão do creme, ele por si só, ele traz esse resultado. A gente vê, né, em farmácia, em vários lugares, muitos cremes que prometem muitas coisas. Sozinho eles trazem algum resultado, Nani? Você tem dados para falar Ah, sobre isso? é uma pergunta interessante. Muita gente hoje chega pra gente, vi tal creme que é para ruga, funciona mesmo. Assim, eu confio muito nos cremes com base científica, né? Tem comprovação científica, é liberado na Anvisa, funciona. Pode ter certeza que vai te dar um resultado. Então, muitas vezes o mercado ele não traz informações, né? Então, a gente, por exemplo, eu, né, utilizo muitos cremes mais voltados para a área profissional por conta, por me dar mais essa segurança. E eu vejo que funciona. Eu gosto muito de trabalhar com cosmecêuticos, né, com produtos. E é importante a paciente saber isso, porque o home care, ele nos ajuda também no resultado. Né? Não, entendi. E como é que a gente sabe se aquele produto ele é liberado pela Anvisa ou não? A liberação da Anvisa, geralmente vem um símbolozinho da própria Anvisa no rótulo do produto. Né? E sobre artigos científicos na internet, né? A gente joga lá a marca e começa a buscar, né? Se realmente tem comprovação científica. É muito importante, né? Porque se a gente for parar para pensar, a pessoa investe, esses produtos não são Muitas vezes são caros, né? Exatamente. Aí compra uma demanda de produtos mega caros e que um mais em conta traria, ou um mais caro, mas que traria um resultado, obviamente, mais rápido, né? O protetor solar, por exemplo. Adianta eu ter um protetor solar do mais barato possível e não proteger, né? Do sol, do raio UV, não adianta. Então, verdade. E por trás disso, né, dessa pessoa que investe, que vai lá, compra e acredita, tem a vontade, tem a expectativa, tem o sonho, e a gente sabe que quando a gente tem tudo isso, nesse combo que eu falei aqui, a gente não vê um resultado, vem a frustração, né? vem a E a frustração, é verdade. se a pessoa já não está com autoestima legal e ainda viu que aquilo que ela investiu não trouxe resultado, pelo amor de Deus, né? É como se a energia que ela tivesse colocado ali, as fichas que ela tivesse apostado, tivesse ido para o ralo abaixo. Né? Então, é muito Exatamente. importante a gente ter esse cuidado com o nosso bolso também, né? E com as questões aí psicológicas, né? Que influenciam demais. Gente, tem mais perguntas? Deixa eu ver aqui se alguém Eu tô colocou vendo algo. aqui, tem muitas. A gente conversando, não viu?
sei, né? Choveu pergunta aqui. Olha, como combater a barriguinha? Ah, malhando, né? Abdominal. Como eu falei, atividade física, drenagem linfática para retenção de líquido, massagem modeladora para modelar, corrente russa associada ao abdominal, né? Porque a corrente russa sozinha não funciona. Então, tem vários jeitos de combater a barriguinha. Fechando a boca. Barriguinha dos sonhos não existe milagre. Ó, aqui, ó. E pra Pois é. aquela barriguinha, ó, mais uma, viu, Dani? Geralmente pós-parto. Qual seria a melhor forma? Também aí a abdominal? Então, obviamente é preciso uma avaliação, né, para a gente ver qual seria a melhor conduta. Né? Hoje em dia, por conta das diástases abdominais, por motivos de barrigas muito grandes e o músculo não conseguir ali aí pós-parto ficar com esse intervalo, a gente faz uma avaliação, um teste, né, de força de abdômen. E muitas pacientes estão seguindo para procedimentos cirúrgicos, né, retiradas de hérnias, que realmente são os que dão mais resultados, porque partem para uma abdominoplastia, né? Então, retira aquela gordura, e aí a gente acompanha no pós-operatório, né? Com as drenagens linfáticas, com indicações em relação ao postural, enfim. Quando elas não partem para um procedimento cirúrgico, existem comprovações científicas da corrente russa, né? Apesar de ser um procedimento com poucos artigos, mas que trouxe alguns resultados, né? Falando sobre a associação do exercício com a corrente russa, que é a estimulação elétrica, né? Onde faz aquela contração, estimula o músculo abdominal, faz aquela contração e é associado ao estímulo, ao exercício, certo? Para as pessoas mais medrosas aí, dói? Não dói não. Incomoda, mas não dói. É Entendi, igual mas a não. modeladora. A massagem modeladora não é para doer, não é para ficar roxa, que a gente muitas vezes a gente vê, né? A gente fazendo Vacilo, erroneamente dessa forma. Mas né? incomoda, mas não é para doer. Onde a gente vai, quem a gente procura, eu mesmo fui exemplo disso. Tudo isso é importante. Realmente já aconteceu aí comigo. Ó, diz que veículos diz que fechar a boca. Ai, É. vamos ver aqui as perguntas que passaram, a gente não viu. Gente, olá, sejam bem-vindos para todo mundo que entrou aí. Eu não consegui falar com todo mundo. Como aliviar a tensão nos ombros e braços por conta de pegar peso com frequência? Então, tem que ver que tipo de peso é esse, né? Para não estar trazendo uma lesão por esforço repetitivo. Aí já parte para uma outra conduta mais fisioterápica mesmo. Né? Mas existem algumas orientações posturais, por exemplo, carregar a criança, que é inevitável, né? Então, nunca dobrar diretamente a coluna, mas se agachar para poder pegar o menino. Assim, além dessas orientações, existem os alongamentos, né, exercícios posturais que te ajudam a manter uma conduta, né? O ideal mesmo é não pegar peso. E a academia, Dani, essas pessoas que pegam é porque vão pegar de forma correta, é isso. Então não É vai porque ter esse. vão pegar de forma correta, né? Quando eu digo um peso, é algum tipo de serviço que exige, enfim. Mas a academia, né, pegar o peso correto, pegar na postura correta, então acho que é feito ali toda uma avaliação de quanto peso eu tenho que pegar, então tudo isso leva em consideração. Entendi. Vamos lá, Tem mais perguntas aí, eu tô conseguindo ver aqui. ainda estou subindo. Olá, Casinha. Que eu chamo de Ritinha, né? Quando eu estou subindo, tá voltando. Você consegue ver algum aí, Dani? Que eu não tenha lido.
Deixa eu ver. Diz que veio falar aqui que realmente esquecemos de coisas básicas, com certeza, né? Com essa questão da vida corrida. Ah, tem um aqui que a Ariana colocou. Super recomendo as drenagens feitas por Dani. Após o meu parto, fiquei super inchada. E as drenagens Ajudaram bastante, né? A ajudaram Ariana. A bastante. Ariana foi uma paciente de gravidez gemelar, né? Gêmeos, meus primos. E realmente ela fez uma barriga enorme, ela estava muito cansada, né? O desgaste na respiração, retenção de líquido, as pernas com a sensação de cansaço durante o parto. E após, ela ficou bastante inchada também, aí a gente entrou com algumas drenagens. Ai, que bom, conheci muita gente aqui que eu conheço. Legal, Dani. Gleide perguntou aqui: é normal sentir-se inchada no período menstrual? É, né? Normal, TPM, tensão pré-menstrual, a gente se sente sim mais inchada, mais irritada, por conta da bomba de hormônios, né? Que fica desregulada. Então, é indicado a drenagem linfática manual, sim, né? Nesse período, que ajuda na retenção de líquido. Que bacana. Não sabia nem que podia fazer, que melhorava, então, né? Pode, tanto pode como deve, melhora bastante. Legal, ótima dica. A Fernanda botou aqui naquela hora que a gente estava falando das gravidinhas, né? Eu só como e deito. Vamos mudar isso, Nanda. É, vamos mudar, vamos mudar. Esse veículo falou aqui também. Em termos psicológicos, como combater a falta de humor e estresse? Ótima pergunta. Aí a gente pode trazer com certeza o exercício físico, que a gente nunca quer, para quem não gosta, não quer ouvir falar sobre isso, mas gente, eu particularmente também tenho uma dificuldade enorme com exercício físico. Eu entendo, né, quem também não gosta, mas assim, a gente tem uma variedade enorme, né, de exercícios. Então é testar, né? Para quem não gosta de academia, eu mesmo me descobri no Pilates, né? Eu digo, gente, eu não sabia que era tão bom. Porque eu ia para academia e tudo bem, não, agora eu vou, paguei até aqueles planos anuais que era para dizer, agora eu quero ver, que eu não gosto de perder dinheiro, não gosto de jogar dinheiro fora. Eu digo, aí eu vou me forçar e não adiantou, eu perdi, mesmo não gostando. Então eu descobri o Pilates. Então descubram, né? Vejam, testem, né? Vá para algo. Ah, eu não gosto muito de exercício que eu ande ou que eu fique suada. Vá fazer alguma coisa dentro da água, né? Enfim, eu acho que o Isso. exercício físico é o primeiro deles para a gente regular o humor, regular o estresse. E a gente tem que se conhecer. O autoconhecimento, ele tanto ajuda nisso, como eu falei, né? Da gente saber o exercício que a gente gostaria, quanto a gente também entender o que está acontecendo comigo para poder eu estar tão estressada assim e tão mal-humorado, né? Então, caca, que eu já me matriculei várias vezes, mas prometo voltar. Ou não, ou tente um outro. Né? Porque às vezes quando não gosta, como eu falei agora. E faz tão bem, né? Sem contar na liberação dos hormônios, né? Endorfina, dopamina, serotonina, são hormônios que liberam a sensação de prazer, de bem-estar, né? De você se sentir bem mentalmente e fazer bem para a sua própria saúde, né? A longo prazo. Verdade. E aí, como eu estava dizendo, né? A autoobservação, o que está acontecendo? Por quê? Tanta mudança de humor, por que tanto estresse? O que está errado? Será que é o meu trabalho, que eu não estou me identificando com aquilo que eu estou fazendo? Outra coisa também que logo após atendimentos, principalmente terapêuticos em relação à massagem relaxante, eles dizem para mim assim, olha, eu dormi melhor depois que eu fiz a massagem, eu estava com sono, e essa noite eu dormi muito bem. Então, é outro ponto que te ajuda no outro dia a produzir melhor, né? Você dormiu bem, porque fez um procedimento, porque, né, fez uma atividade física, seu corpo vai ficar bem posteriormente a longo prazo. Verdade. Vai descansar, vai relaxar, né? Vai zerar para poder começar um outro dia aí, né? Então, o exercício físico, a gente resumiu o exercício físico,
é autoobservação, é entender o porquê esse estresse todo, se está com dificuldade no trabalho, tenta mudar. Fernanda, não é tão simples mudar de trabalho. Não, não é. Mas você vai viver assim até quando, se for o caso, né? Tenha um planejamento e veja ali o que é que você gosta realmente de fazer. Não, mas eu gosto do meu trabalho, que são seus colegas de trabalho. Aí a gente já vai para o relacionamento, né, com as pessoas. Enfim, então é a gente entender o que é que está acontecendo para poder, assim, a gente ter um resultado melhor, né? Mas sem dúvida, exercício físico eu acho que fica aí como uma das melhores dicas, porque de fato ajuda muito, né, Dani? Como a Dani falou, no sono e tudo mais no dia. Gente, quem Tem tem uma pergunta aqui, ó, da caixinha. Vânia. Vânia perguntou assim, Dani, em relação à pele de adolescente que ficam cheias de espinhas, né? E isso acaba deixando a autoestima baixa. O que fazer? Realmente, adolescente, né? Que está em fase de crescimento, de mudanças. Então, assim, a indicação é fazer os cuidados em casa, né? E procurar um profissional para fazer uma limpeza de pele, né? Um controle de oleosidade, observar qual é o sabonete que ele está usando, né? Que a gente não pode utilizar sabonete de rosto, ou sabonete de corpo no rosto, né? Porque são pHs diferentes. Então, são dicas assim que ajudam a melhorar bastante. Se ele conseguir controlar essa oleosidade, utilizar protetor solar por conta do sol, para não trazer manchas e piorar esse período de inflamação. Então, tudo isso ajuda a melhorar bastante. Verdade. A Gleide colocou aqui, os colegas de trabalho já não dá para mudar. Verdade, Gleide. Mas quando a gente muda, quando a gente está mais tranquilo, quando a gente está mais conectado com a gente consegue lidar com as pessoas de uma forma melhor. Então, mudar o outro não dá, mas mudando a gente encara as coisas, né, de uma forma diferente. Então, acaba tendo também um resultado. E o outro, né, é com o outro, é responsabilidade do outro, né? Tá vindo mais alguma pergunta aí, Dani? E a gente já tá com 52, né? Acho que só mais uma pra gente encerrar. Essa daqui eu já vi. Não, as que estão na caixinha, a gente já viu todas. Porque quando coloca aqui em cima, nem sempre a gente consegue mudar, né? Ou puxar. Acho que a caixinha aí só você que tem acesso. Eu tô vendo mais pela. As perguntas lá de Pelos cima. comentários mesmo, é. Pronto. Tem mais alguma gente que a gente não tá. Tiveram algumas que ficaram, né, para trás e a gente não tá conseguindo puxar de todo mundo. Tem mais algum aí que a gente não tenha? Ai, Sandra! Beijo! Legal, né? A gente vê pessoas que às vezes a gente não vê tanto tempo. Pois é. Pois é, com dificuldade para puxar, como eu falei, para vocês. Então, se vocês tiverem mais alguma, vocês colocam aqui na caixinha, que aí facilita. Lá em cima realmente já fica mais difícil, né? Vai subindo, né? Aí passa, a gente nem vê. Alguns comentários eu não consegui acompanhar mesmo. É uma verdade. Enfim, então tá bom. Não tem mais perguntas. Vamos chegar a hora de agradecer. Quem é que está falando aqui que parabéns, adorei. Eu adorei a live. Marca logo a próxima. Ai, Dani. Pois é, para marcar essa, né? Foi uma agonia. Até que a gente conseguiu conciliar as datas. Isso é muito bom. Significa que estamos trabalhando muito. Verdade, verdade. Você sumiu aqui para mim. Você tá me vendo? Ah, agora apareceu. Tô, Xana. Pronto.
Então é isso, gente, né? Que veio que o Zé falou que gostou. Espero que todo mundo tenha gostado. Já peço desculpas aí para a questão da internet no início, mas a gente sabe que acontece, né? Fazer o quê? Questões do momento, todo mundo usando a internet ao mesmo tempo. E mais uma vez, Dani, agradecer, né? Muita gratidão por você ter aceitado esse convite. Eu sabia, tinha certeza que ia ser assim, que ia ser algo rico, né? Por já conhecer o seu trabalho, né? Conhecer você como profissional de várias áreas. O que essa mulher mete a mão aí, ela faz andar, né? Então, isso é muito bom. Gostou, né, Alanzinho? Que bom, fico feliz. Gleide, meia live. Na próxima terá que ser com tempo maior. O tempo de 1 hora é o tempo do Instagram. E olha que a gente já tinha feito, né, um tempinho antes, quando caiu. Então a gente até passou de 1 hora, viu, Gleide? Que bom, tinha que ter Então gostado. acompanhem meu Instagram, olhem lá meu Instagram, eu sempre posto alguns conteúdos, tem meus contatos, qualquer dúvida, tem o WhatsApp E aí, lá na bio. Né? quem não sabe. Estou à disposição, né? Agradeço também o convite maravilhoso. Meu Instagram é Dani Dermato, é aberto, pode seguir. Dani Dermato. Dani com 2 N's ou eu tô 2 N's, Dani Dermato. Pronto, com I no final, né? Porque às vezes eu mesmo tenho Isso, mania de. aí no final. Deixa eu ver se eu conseguir digitar aqui, eu já deixo aqui. Ótimo, ótimo, ótimo. Então, gente, gratidão, viu? Enquanto o Dani digita, muita gratidão por todo Aí, mundo. ainda. Pronto, entrou? Todo mundo que está aqui, que ficou do início, né, até o final, aí nas dificuldades, persistiram, voltaram, depois que a gente caiu. Então, muita gratidão por terem participado, tirado as dúvidas de vocês. Qualquer hora dessa a gente marca outra, né, Dani, a pedidos. Ah, com certeza, com Tá certeza. bom? Adorei. Que bom, fico feliz. Então, gente, para a gente finalizar, né, fica a dica, uma dica geral sobre a autoestima. Cuidem de vocês, se observem, façam exercício físico. Para quem gosta de maquiagem, se maquiem. Não só para o outro, para vocês também. Né? Vai ficar em casa, já tenho 3 dias em casa, não tenho previsão ainda de sair. Por esse momento que a gente está passando. Bote a maquiagem que seja, se você gosta. Se não gosta, pinte o cabelo, faça um penteado diferente, né? Se tá precisando de uma massagem, ó, Dani aí, né? Liga, se informa. Mas assim, autocuidado, imprescindível para a questão da autoestima. As questões psicológicas, elas são muito sorrateiras, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes quando a gente nem percebe, vem uma ansiedade ali, né? Dai, cuida de ansiedade, né? Quando a gente percebe, vem uma depressão. Marca a dupla Fernanda e Daiane na igreja. Já tem marcado, já a gente vai divulgar. Então, pronto. Então, Opa, é isso. essa eu não perco. Pois é, vamos fazendo. Dani vai marcar aí a dela também, a próxima, né, Dani, com a gente, vai publicar e todo mundo vai vir assistir também. Então é isso. Beijo grande para todo mundo. Autocuidado sempre. Se cuidem, se observem, se amem e se respeitem, tá? Tudo isso aí, né, tá em relação à autoestima, tá bom? Beijo, Dani, querida, e beijo todo mundo. Boa noite. Obrigada. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.